Vamos lá então, Apocalipse capítulo 11, sem mais demoras, para a gente sair uma hora legal. Apocalipse capítulo 11. Diz assim, gente, se vocês quiserem, acho que tem sempre o texto na atualizada aqui, que é o texto que a gente usa, né? Na Almeida, revista atualizada, que diz assim, Apocalipse 11, precisamos ler todo o capítulo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão, pisarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que, sem demora, vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos aqui, e mais uma vez pedimos perdão pelos nossos pecados, agradecemos pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Coloca, ó Pai, arrependimento no nosso coração e terror, pavor, ó Deus, quanto aos nossos pecados, de maneira que nos aproximemos do Senhor cada vez mais.
E mais uma vez, ó Espírito Santo, o Senhor que inspirou essa palavra, pedimos que o Senhor traga iluminação à tua palavra, entendimento a nós, que a exposição seja clara e simples, mas que seja, ó Deus, na direção, na graça e no poder do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 8, nós estamos falando então das trombetas, do capítulo 8 ao capítulo 11 de Apocalipse. Nós já falamos aqui que as trombetas são avisos de Deus para um mundo que nós vivemos e que sempre existiu. Nós vimos que as primeiras 4 trombetas referem-se a catástrofes na natureza, a 4ª e a 5ª se refere à abertura do inferno, aos gafanhotos e à cavalaria do inferno, que são os demônios comandados por uma grande estrela chamada Absinto, que é uma figura de linguagem, é uma linguagem simbólica também para definir Satanás. E na 5ª trombeta, os gafanhotos, os demônios atormentam a alma, a mente, a vida das pessoas. E na 6ª trombeta, os demônios causam conflitos, guerras e mortes por onde eles passam. E assim, o capítulo 10 e o capítulo 11, nós temos um interlúdio, um intervalo para a chegada, então, da 7ª trombeta, que nós veremos hoje. No capítulo 10, nós vimos sobre a pregação do Evangelho, e no capítulo 11, hoje, então, nós veremos aí a questão da medição do santuário e das 2 testemunhas, para entrarmos, então, na 7ª trombeta. E nós estamos pensando sobre o seguinte tema: como podemos enfrentar a abertura do inferno? Nós vimos que o inferno não é somente um lugar geográfico. Nós vimos que o inferno não existe só no final da vida de uma pessoa que não recebeu e que não tem Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Nós vimos também que o inferno, ele já atua no nosso meio. Os demônios estão aí, os cosmocrátoras, os dominadores deste mundo tenebroso, as potestades que atuam já na humanidade. O inferno está aí atuando na história, estão presentes. Nós vimos na semana passada como que nós enfrentamos a abertura do inferno. Primeiro, nós vimos que precisamos lembrar que Deus tem uma aliança conosco. Segundo, nós precisamos aceitar que o nosso futuro e o futuro de todas as coisas, de tudo, está nas mãos de Deus. Nós vimos também que é preciso paciência para vivermos esse período, para enfrentarmos o momento que nós estamos vivendo, e vimos também que é preciso absorver o Evangelho de Deus, a palavra de Deus na nossa vida. Por isso que João diz que o livrinho que ele comeu, o Evangelho, é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. E o capítulo 11 mostra exatamente as amargas experiências que a verdadeira igreja de Deus prova ao viver e ao pregar o doce Evangelho do Senhor Jesus. E nisso nós vamos ver então como também enfrentar o inferno. E para enfrentar o inferno, isso passa, em primeiro lugar, pelo verdadeiro pertencimento à igreja. Nós vemos isso nos versículos 1 e 2. João aqui, na sua visão, no dia de domingo, com muita probabilidade, exilado na ilha de Patmos, no ano 96, sob o governo do imperador Domiciano, que promove uma feroz perseguição contra a igreja cristã, contra os cristãos. Ele exilado ali, ele recebe essa visão então, ele recebe ordens de medir o santuário, o templo de Jerusalém. E o que este santuário simboliza? Algumas pessoas pensam que era de fato o templo literal de Jerusalém. Mas nós precisamos pensar o seguinte: que já que a data escolhida, entendida pelos estudiosos na história, de toda a história da igreja, para a escrita de Apocalipse é o ano 96, no ano 70, o templo de Jerusalém já não mais existia, já havia sido derrubado. Historiadores, inclusive, dizem, o próprio Joséfo disse, que foi passado o arado em Jerusalém. Jerusalém foi destruída totalmente, o templo foi destruído e não foi reconstruído até hoje. E lá no lugar do templo, vocês sabem disso, está uma mesquita muçulmana, o domo chamado Domo da Rocha, ou a mesquita de Omar, que, como disse um professor meu, no meu primeiro curso teológico, que é um espinho na garganta do povo judeu. E de muitos cristãos também, porque há a expectativa de que há uma linha, uma corrente de interpretação do Apocalipse que crê que o templo de Jerusalém será reconstruído.
Alguns pensam, então, que esse santuário que foi medido é o templo literal de Jerusalém, que será reconstruído um dia. Outros pensam que a medição do santuário se refere à salvação de todos os judeus, do judeu étnico, do judeu raça. Mas quando nós entendemos, e como vimos falando para os irmãos, e entendendo que Apocalipse não é só um livro, mas é um gênero literário também, que tem como uma das suas características uma linguagem altamente simbólica, nós vemos aqui mais uma vez uma linguagem simbólica. Esse santuário representa a igreja verdadeira de Jesus. Esse santuário que foi medido representa todos os salvos, os verdadeiros filhos de Deus, que o adoram e o servem em espírito e em verdade. E aí o que significa a medição também desse santuário? Porque esse santuário é medido, esse templo é medido, a igreja de Jesus é medida, é delimitada, é demarcada. Tem 3 simbolismos a medição do santuário. A primeira é a separação. O povo de Deus é um povo que foi separado do povo ímpio, do povo profano. Nós somos um povo santo. É por isso que nós já lemos nos capítulos anteriores que no dia final, no capítulo 7, as pessoas que estarão lá diante do trono do Cordeiro, recebendo as bênçãos do Senhor, são pessoas que não se contaminaram, elas foram separadas, e nós somos separados pela graça de Deus aqui, é o Senhor quem nos separa. Mas essa medição também significa proteção, por sermos diferenciados daqueles que não creem no Senhor Jesus, não servem de jeito nenhum, na verdade, então, nós somos protegidos pelo próprio Deus, tanto agora quanto no juízo final. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E além disso, em terceiro lugar, essa medição significa também uma aproximação do nosso Senhor, porque diz aí que o altar também teria que ser medido. Esse altar aqui é o altar do incenso, que simboliza a oração do povo de Deus, e a oração é um dos símbolos da nossa proximidade, da nossa comunhão, do nosso relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus. Então, a medição do santuário significa isso, da igreja do Senhor, a igreja de Jesus, eu e você, todos que receberam a Cristo graciosamente como Salvador e Senhor das suas vidas, nós somos separados, protegidos e somos próximos de Deus. Teve um exemplo disso na história, aproveitando aqui o ano 70, depois de Cristo, na queda de Jerusalém, Jerusalém foi destruída. As pessoas, muitos judeus morreram, foram cruelmente assassinados, mas a igreja de Jerusalém foi preservada numa cidadezinha perto do Mar Morto chamada Pela. A igreja do Senhor foi preservada ali. Tanto que em Mateus capítulo 24, quando Jesus disse, olha, orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno. Ai das que estiverem grávidas, porque vocês sabem que os romanos entraram, e como na noite de São Bartolomeu, que vamos fazer uma referência daqui a pouco, os soldados romanos enfiavam a espada nos ventres das mulheres judias grávidas e matavam tanto a mãe quanto o bebê, com as suas espadas afiadas de 2 gumes. Mas a igreja foi preservada, e nós, como povo de Deus, o Brasil está confuso, o mundo mais confuso ainda, e nós podemos ter certeza que nós, como povo de Deus, somos protegidos e guardados pelo Senhor nosso Deus. Mas observe uma coisa muito interessante, o versículo 2 diz aí, que não era para medir o átrio exterior. Quando Herodes reconstrói o templo de Jerusalém, é então feito um átrio que fazia parte do templo também, da parte externa, mas ali era chamado o átrio dos gentios, era um pátio, onde os gentios podiam chegar, porque só podia entrar dentro do templo de Jerusalém somente o judeu étnico, ou um judeu prosélito que havia então passado por uma circuncisão, que havia passado por batismos que o judaísmo propunha naqueles dias, mas essas pessoas ficavam ali fora, os gentios, os que não eram judeus, iam para ali para ver isso. Mas olha só, o que isso simboliza? Esse átrio não é medido. Olha só, o simbolismo é o seguinte, que apesar de fazer parte do santuário, o átrio externo simboliza aqueles que não são cristãos verdadeiros, são os cristãos nominais, são os cristãos que apenas frequentam a igreja, mas infelizmente aceitam e vivem ideologias, valores, práticas e se associam a companhias que são totalmente mundanas. E é interessante notar no texto
que estas pessoas acabam também por calcar, por criar dificuldades para a igreja. Porque são pessoas que não são igreja. E há uma diferença muito grande entre ser da igreja e ser igreja. Nós entendemos isso. E essas pessoas, então, não são medidas, e diz aí que elas vão calcar, vão criar dificuldades à igreja durante 42 meses, ou 1.260 dias, ou seja, esses 42 meses, qual é a simbologia, qual é o significado disso? Simboliza da primeira vinda de Jesus, da ascensão de Jesus, no caso, até a segunda vinda de Jesus. Agora a questão é, o que isso tem a ver comigo e com você? A questão é a seguinte, será que nós já entendemos a diferença entre ser igreja e sermos da igreja? A qual grupo nós pertencemos? Nós somos santuários de Deus ou habitamos o átrio externo? Nós somos o povo de Deus mesmo, nós andamos com Deus, separados, protegidos, aproximados de Deus, ou nós somos o joio que se mistura no meio do trigo? É interessante, antigamente, não tão antigamente, mas eu me lembro dessa época quando nós dizíamos assim, eu sou membro da igreja tal. Hoje em dia, fala assim, esse é o pastor da igreja que eu frequento. Isso é seríssimo. Tem uma teologia por trás disso. Tem uma teologia de falta de compromisso. Tem uma teologia de distanciamento. Tem uma teologia de não pertencimento. E nós não podemos esquecer de jeito nenhum que só pode enfrentar o inferno e subsistir ao juízo final aqueles que pertencem à verdadeira igreja de Deus, àqueles que são verdadeiramente igreja de Deus. É preciso nós lembrarmos disso. Mas em segundo lugar, a questão também é a seguinte, como nós vamos enfrentar o inferno? Também com o nosso testemunho. E aí nós vemos a maior parte do capítulo, que é do versículo 3 ao versículo 14, e aí nós entendemos que testemunhar, gente, é uma prioridade para Jesus. Antes, um pouco antes da sua ascensão, Jesus faz a grande comissão e promete poder do Espírito Santo para a igreja, para pregar o Evangelho. E é pregando o Evangelho que a igreja enfrenta o mundo. E pregar o Evangelho não é só de forma formal, mas é vivermos a realidade do reino de Deus no nosso trabalho. A igreja precisa apresentar para o Brasil, a igreja evangélica brasileira. Primeiro que a igreja evangélica brasileira precisa se unir. E aí a igreja tem sim uma agenda, deveria ter uma agenda para apresentar para os nossos governantes. Talvez, meus irmãos, o Brasil anda para tantos lados e tão perdido porque a igreja também está perdida, a igreja brasileira. A igreja brasileira não consegue oferecer uma agenda e nem uma credenda, ou seja, aquilo que se crê. E nós temos que fazer isso. Isso é viver o Evangelho, é enfrentar o inferno com o nosso testemunho. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. E esses versículos do 3 ao versículo 14, nós temos 3 divisões básicas, porque aí nós vamos ver sobre as duas testemunhas. Em primeiro lugar, nós vamos ver sobre o poder das duas testemunhas, do versículo 3 ao versículo 6. Mas nós precisamos definir quem são essas duas testemunhas. No meio da história, no decorrer da história, muitas definições têm sido sugeridas para quem são essas duas testemunhas. Alguns dizem que foi Enoque e Elias que não morreram, que foram trasladados, né? Outros dizem que foi Josué e Calebe, porque foram preservados daquela geração toda incrédula e que morreu. Alguns dizem que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Outros dizem que foi Pedro e Paulo. Alguns dizem que foram os irmãos João e Tiago. Enfim, as possibilidades são muitas. Mas a que é mais plausível é a questão de Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando o movimento profético em Israel, e essas duas ideias então trazem para nós aqui a representação das ações de Deus no meio do seu povo, e Deus age na terra no meio do seu povo a partir da igreja, de maneira então que as duas testemunhas, meus irmãos, novamente é a igreja em sua atividade evangelística e missionária. E só um parênteses aqui, vamos lembrar, Moisés morreu, tá, gente? Não nos esqueçamos disso, porque tem gente que acha que Moisés não morreu, mas Moisés morreu. Pode dar uma lidinha lá em Deuteronômio 34, de 1 a 12, de 1 a 10, que nós vamos nos certificar dessa verdade. Mas as duas testemunhas, então,
Esse é o consenso entre os estudiosos, salvo exceção de um ou outro aqui e ali, que talvez caminha por um lado um pouco mais fantasioso, mas as duas testemunhas é a igreja na sua atividade evangelística e missionária. E a igreja faz esse trabalho durante 1.260 dias, ou, sendo dividido por 30, 42 meses. É o período que a igreja, então, vai pregar o evangelho, ou seja, da grande comissão, Mateus 28, Atos 1, Marcos 16, Lucas 24, até a consumação, até a volta de Jesus. E note que diz aí, no texto, que essas duas testemunhas, no versículo 3, estão vestidas de pano de saco. O que isso simboliza? O pano de saco era vestido quando as pessoas reconheciam os seus pecados, se arrependiam dos seus pecados. E as duas testemunhas estão assim vestidas porque a mensagem do evangelho é: arrependei-vos, vamos mudar de vida. E nós temos o Senhor para nos capacitar para essa mudança de vida. A igreja chama as pessoas ao arrependimento. É exatamente isso que nós temos que fazer lá em Atos capítulo 2, no Pentecoste, quando o evangelho é pregado e o povo entende o que eles haviam feito. Diz a expressão lá que compungiu-se-lhes o coração e perguntaram para Pedro, então e para os discípulos, para os 12, o que a gente vai fazer? E Pedro disse: arrependei-vos. É o arrependimento, essa é a mensagem da igreja. No versículo 4, gente, nós vemos aí a figura das oliveiras e dos dois candeeiros, que é uma linguagem do profeta Zacarias, que é um profeta pós-exílico, e ele está se referindo ao sumo sacerdote Josué, que era um sacerdote, a Zorobabel, que era o governador responsável pela reinstalação do povo de Judá em Jerusalém, por volta do ano 536, 530, um pouco menos, antes de Cristo. E essas duas oliveiras e os dois candeeiros significam também a igreja ungida pelo Espírito Santo, e o fato da oliveira e dos dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, traz à nossa ideia a prontidão que a igreja precisa estar para pregar, e que ela tem segurança diante de Deus para pregar o evangelho. Meus irmãos, prestem atenção. Eu me lembro aqui de um exemplo muito curioso. Os missionários que largaram tudo para irem mundo afora para pregar o evangelho. No século XIX, quando os missionários chegaram aqui, Ashbel Green Simonton, por exemplo, ele veio para o Brasil, e quando ele voltou para os Estados Unidos, a sua mãe já era morta. Os morávios, muitos morávios lá, que iam para os campos missionários, que as mães iam para o porto despedir dos seus filhos e choravam convulsivamente, mas os consagravam a Deus porque sabiam que eles não voltariam mais. Coragem. É isso, é a unção, o poder do Espírito Santo, que aqui no texto é representado pelas oliveiras e os candeeiros aí, mostrando para nós a coragem do povo para pregar o evangelho. E é essa coragem que nós temos que ter. Nos versículos 5 e 6, gente, nós vemos aí tanto o poder da igreja, mostra o poder de Deus, tanto o salvador quanto o condenador do evangelho. Nós temos uma linguagem muito interessante aí, porque a respeito das duas testemunhas é dito aí que se alguém causar dano às duas testemunhas, a igreja no caso, vai sair fogo da boca, tem autoridade para fechar o céu. Toda essa linguagem que nós estamos vendo aí, ela pode ser resumida lá em 2 Coríntios capítulo 2, 15 e 16, que lá nos diz que o evangelho é cheiro de vida para quem crê, mas o evangelho é cheiro de morte para quem não crê. O evangelho que salva é o que condena, é o mesmo que condena, porque a pessoa, se ela ouve o evangelho e crê, ela é salva, e a pessoa que ouve o evangelho e não crê, ela não é salva, ela é condenada. E assim toda a vida é explicada a partir do evangelho. E a igreja tem o evangelho, nós temos o evangelho nas nossas mãos para pregar. Tanto que não adianta, qual é o dano que se causa ao rejeitar o evangelho? Nós temos visto muitas pessoas rejeitando o evangelho e continuam com vida, continuam com seus carros, por enquanto. Mas haverá um dia em que não vai poder se alegar diante do trono, do grande trono de Deus, a ignorância, não saber do evangelho do nosso Deus. Aqui está o poder do evangelho. Nós pregamos o evangelho e nós vamos rompendo em fé, ultrapassando barreiras, restaurando vidas, vendo famílias serem restauradas, enfermos serem curados, pessoas possuídas por demônios serem libertas, pessoas que eram filhas do inferno e do diabo se tornarem filhos do céu, filhos de Deus.
Isso está nas nossas mãos, é de Deus, mas Deus tem confiado a mim e a você. Então vivamos esse evangelho e preguemos este evangelho em nome de Jesus. Só que chega um período que as duas testemunhas morrem. Nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 10. Nós vemos aqui a morte das duas testemunhas da igreja. Nós entendemos que essa morte aqui vem através das perseguições que algumas vezes parece que consegue abafar a voz da igreja, e essa é uma atitude da besta, e nós vamos chegar lá na besta, isso está no versículo 7, parece que é a derrota final da igreja do Senhor, e nós vemos aí que, quando nós vemos aí a praça da grande cidade, nós estamos vendo aí que é todo o sistema que é contrário a Deus, e é interessante o nome dessa uma cidade, não é? É Sodoma, que de fato foi uma cidade, e Egito, que é um país. Qual a simbologia disso? Sodoma, representando a imoralidade, a falta de ética, a falta de seriedade no viver. E Sodoma e Egito, simbolizando a opressão e a escravidão, e diz aí que o seu Senhor foi morto no meio dessa praça, está se referindo a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi morto por um sistema imoral e opressor, escravizante. É exatamente isso que o texto coloca para nós. E diz aí também que todo mundo celebra, porque o cadáver fica estirado das testemunhas, e aí todo mundo celebra, o versículo 9, línguas e nações contemplam os seus cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, é um período curto, em que parece que a igreja morreu, parece que a igreja acabou. E é interessante notar no versículo 10, que eles acham ruim, porque a mensagem da igreja atormentou essas pessoas. Preste atenção nisso. Como nós ficamos quando nós ouvimos a mensagem do evangelho em que nós somos confrontados? Quando os nossos pecados, os nossos descaminhos são confrontados diante de Deus. O povo aqui, da grande cidade que se chama Sodoma e Egito, celebra a morte das duas testemunhas, o abafamento da igreja por um período. Eles celebram isso porque a mensagem das duas testemunhas os atormentava, confrontava os seus pecados, os chamava ao arrependimento, à fé, uma vida dedicada a Deus, e aponta para um juízo final. É por isso que as pessoas andam dizendo por aí que Deus não existe. Meus irmãos, a gente sabe, que todo mundo sabe. As pessoas dizem que não, morreu, acabou, todo mundo sabe que não é assim. Até as religiões que não são cristãs entendem que há vida depois da morte, todo mundo sabe disso, mas muitas pessoas não aceitam essa mensagem. E a gente pode se lembrar que aqui de alguns momentos em que as testemunhas mártires parece que morreram na história da igreja. A história mostra muitos ímpios tentando acabar com a igreja. Uma lembrança aqui é a chamada, conhecida noite de São Bartolomeu, que na verdade foram 2 dias. Os dias 23 e 24 de agosto de 1572, quando 70 mil cristãos, huguenotes, foram assassinados na França. Na Revolução Francesa, em 1789, tentou-se acabar e tirar da França qualquer vestígio de cristianismo, e muitos cristãos morreram. Em 1917, a Revolução Comunista também tenta abafar na União Soviética, na Rússia também ali, depois se torna a União Soviética, toda a ideia de cristianismo. O Estado Islâmico tem tentado fazer hoje isso, e hoje nós temos vivido isso também. O desejo de tentar abafar a voz da igreja, mas nós devemos continuar sendo firmes em nome de Jesus, porque do versículo 11 ao versículo 14 nós vemos a ressurreição das duas testemunhas. Que coisa maravilhosa. Houve períodos, sim, de extrema frieza da igreja. Houve períodos em que parecia que o diabo e o seu séquito tinha vencido e abafado a igreja, mas Deus então vai e levanta a sua igreja. Deus restaura a sua igreja. No século XVI, quando a igreja estava afundada em trevas, Deus levanta os pré-reformadores e os reformadores, e essa igreja passa por um avivamento. No século XVIII, Deus manda um avivamento na Inglaterra, que isso espalha missionários para o mundo inteiro. No século XIX, vem a teologia liberal dizendo que Jesus não nasceu de uma virgem, que os milagres na Bíblia não eram milagres nada, era tudo um jeito antigo de dizer, e vai negando todo o sobrenatural do Evangelho. No século XIX, o Evangelho, as igrejas na Europa, nos Estados Unidos vão esvaziando, isso chega no Brasil também no início
na intercessão do século XIX para o século XX, mas o que Deus faz? Manda o avivamento pentecostal na Rua Azusa, nos Estados Unidos, para dizer que o Espírito Santo está aí, que Deus continua agindo, que a igreja do Senhor não morre, ninguém mata a igreja do Senhor Jesus, ninguém acaba com a igreja do Senhor. As duas testemunhas, então, ressurgem em nome de Jesus. Só que essa ressurreição também, gente, segundo o texto, está em conexão com a volta de Jesus, onde os mortos ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 mostram isso. E 1 Coríntios 15, 52 mostra que na volta de Jesus os mortos vão ressuscitar e a igreja será vista por todos, vai se encontrar com o Senhor nos ares, não vai ser um arrebatamento secreto da igreja, todos verão esse momento. É isso que o texto está falando, porque se lembre, o capítulo 11 de Apocalipse está finalizando a época, é o tempo final de novo, que nós já vimos algumas vezes nos capítulos anteriores. E aqui diz que os que habitam sobre a terra, os ímpios terão grande medo. Os que habitam sobre a terra são os terrenos, são os mundanos, e eles terão grande medo quando o Senhor voltar. A igreja então vai ficar visível, porque os mortos, Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses, os cristãos vão ressuscitar primeiro, para se encontrar com o Senhor nos ares, e aí é o começo do fim, é o começo do juízo final. E o versículo 13, que mostra aí o terremoto, todos esses abalos, toda essa descrição do versículo 13 aí, demonstra para nós o abalo total que vai ser sobre a criação, a volta do Senhor Jesus, inclusive com morte, diz aí de 7.000 pessoas, e outros serão preservados, mostrando um número de pessoas que passarão pela morte, os ímpios que passarão por isso, e outros que ainda não, e que mais, infelizmente, não terão mais chance de arrependimento. Esse é o segundo ai que a gente vê aqui nesse texto. E a gente pode pensar o seguinte, terminando aqui, para enfrentar o inferno, dando o nosso testemunho, nós podemos e devemos ser testemunhas de Deus, também e acima de tudo com a nossa época, com a nossa vida, porque vivemos uma época onde imagem é tudo. Sabe, meus irmãos, muito legal aquele tempo, nas décadas passadas, quando os pregadores iam para as praças e falavam do Evangelho, aquilo impressionava as pessoas. Hoje não mais, hoje é um desserviço. Ver alguém na praça pregando o Evangelho, pode ser que muitas pessoas vão dizer é grande, ou então é charlatão, é enganador. Hoje, a arma que a igreja tem principal para evangelizar as pessoas é relacionamento, é mentoria, o que foi pregado aqui domingo à noite, é colarmos em pessoas de Deus, é andarmos com pessoas de Deus, mas hoje tudo que a gente não quer é isso. O tempo é pouco, o capitalismo tirou a gente de casa, acabou com o nosso tempo, o tempo que a gente quer andar de bicicleta, quer nadar, quer ir na praia, quer ir para a academia, quer fazer nada, digníssimo, mas as pessoas precisam ver no nosso testemunho, precisam ver a nossa vida, porque de fato a propaganda da Coca-Cola tem razão. Imagem hoje, no tempo pós-moderno que nós vivemos, de fato é tudo. O povo precisa ver a igreja e não somente ouvir a igreja. Para a gente encerrar, último ponto para a gente encerrar, do versículo 15 ao versículo 19, nós temos aí o toque então da sétima trombeta, a volta de Cristo. Esta é a sétima trombeta. E ela introduz o juízo final. O versículo 17 só diz o seguinte, olha só, que és e que eras. Por que não fala mais de Jesus assim, que há de vir, como está lá no capítulo 1? Lembra que estava lá? Tu és aqueles que era, que és e que há de vir. Aqui não, só aquele que era e que és. Por quê? Porque a sétima trombeta é a volta de Jesus. Consuma tudo isso. Essa trombeta avisa do fim das oportunidades de arrependimento, não tem tempo mais. Mas, para a igreja, a sétima trombeta é a vitória final sobre o inferno. Por isso os anjos, no versículo 15, e os anciãos, nos versículos 16 a 18, cantam o governo soberano de Deus sobre tudo e sobre todos. E nos versículos 16 e 18, principalmente, os 24 anciãos representam toda a multidão de redimidos, daqueles que foram salvos, também cantando a justiça de Deus, porque aí Deus é justo juiz. Ele vai cobrar daqueles que têm que cobrar, e vai absolver
aqueles que ele tem que absolver, vai recompensar aqueles que ele tem que recompensar. Me dá só um parêntesezinho aqui, porque eu acho que isso vai ser legal para algumas pessoas aqui. Mas, meus irmãos, durante muitos anos fiquei perturbado. E a minha mãe fazia questão de fazer esse terror com a gente, tá certo. Mãe piedosa é assim. Por isso que eu sempre brinco que a mãe é a quarta pessoa da Trindade, uma mãe que presta, né, não é uma mãe baladeira, bagunceira, né, que anda, que não leva a Deus, ou que não é baladeira, mas que não leva a Deus a sério, não quer saber de igreja, quer saber de Bíblia, quer saber de oração, quer saber de nada. Mas uma mãe de Deus é uma benção. Mas minha mãe aterrorizava, falou assim, olha aqui, ó, conta para mim, o que você fez? Aí eu falava, ai meu Deus do céu, é agora, né? Aí eu falava uma mentirinha lá, né, claro, senão já ia apanhar de qualquer jeito, minha mãe apanhava menos, na verdade. E eu falei assim, ó, Deus está vendo tudo, tá? Você vai ver, no dia final, eu lembro da minha mãe no culto doméstico, o dia final vai ser um dia de muita vergonha. Ai, meu Deus do céu. Eu na adolescência começando a fazer umas M, né, já, mais, né, que desde a infância a gente faz. Eu falei, meu Deus do céu, imagina eu chegar lá no céu e o senhor começar a ler meus pecados. Aí não vai dar certo esse negócio não, hein? Vai bagunçar geral, não é, gente? Amém, igreja? Não tem uns pecadinhos que você não tem vergonha, não? Não tem uns que viraram até um motivo da gente parar lá no psicólogo, né? Ou no psicanalista, que o trem incomoda. Foi tão feio que a gente não acredita que eu fiz isso. Nunca, onde eu estava com a cabeça ter feito esse negócio. E eu lembrava assim, gente, lá no dia final, Jesus vai pegar minha lista de pecados, que eu acho que vai dar daquilo, vai dar umas 3 voltas no universo, né? E vai começar a ler um por um. Não é possível. Aí, gente, olha só, é bom estudar a Bíblia. Tem gente que fala que teologia não presta, não sei o quê. Quem fala isso está doido, né? Mas presta sim. A doutrina da justificação pela fé. Lembram-se que o povo do Antigo Testamento era salvo porque olhava para frente, olhava para a cruz de Jesus na frente. Nós hoje somos salvos olhando para trás, para a cruz de Jesus. Quando cremos no Evangelho, entregamos nossa vida a Jesus, porque crer não é acreditar só intelectualmente, é compromisso de vida. Quando isso acontece, os nossos pecados são apagados em Cristo, eles foram justificados, eles foram condenados em Jesus. A cruz foi o Hades. Então, todos os nossos pecados já foram cobrados de Jesus. Aí é lógico, Deus é justo juiz, não é? A Bíblia diz que Deus é justo juiz. Então, no dia final, você acha que Deus vai ficar cobrando os pecados que Ele já cobrou de Jesus? Isso não é justiça. O que a Bíblia diz que vai acontecer é que nós receberemos a sentença de absolvição. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino do vosso Senhor, que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia! Ai, gente, é bom demais saber disso e saber que meus pecados não vão ser lidos lá. É bom demais. Na verdade, só do trânsito pode falar, né? Do trânsito, de vez em quando, a gente desabafa, mas nem tudo não pode. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, o povo, todos os redimidos vão cantar isso, que eles foram absolvidos em Cristo, mas infelizmente Deus é justo e vai ter que julgar aqueles que o rejeitaram. E nós temos que notar aí no versículo 18 uma coisa muito interessante, que diz aí que aqueles que forem julgados, os que rejeitaram a Jesus, ficam furiosos com o julgamento de Deus, não aceitam a justiça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o inferno, além de ser trevas, ter ranger de dente, o verme não morre, ter fogo, tudo isso, deixa eu te falar, vai ser um lugar de gente amargurada, de gente furiosa, de gente amarga. Em contrapartida, os que estiverem com Jesus desfrutarão de profunda comunhão com o Senhor, que está aí no versículo 19, o versículo 19 fala da arca de Deus, que simbolizava a presença mais profunda de Deus dentro do templo. Nós estaremos lá, aproximados em profunda comunhão com o nosso Deus. Para nós a arca vai representar proximidade, proteção, bênção, bem-aventurança, alegria, felicidade, gozo na presença de Deus. Mas para aqueles que não têm Jesus, vai representar a tragédia eterna, a ira de Deus, a vergonha eterna. E é por isso que acontecem os relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraivada, que termina aí o versículo 19, dizendo que aí virão também depois as taças de flagelos. O juízo final vai ser terrível para aqueles que não têm Jesus. Gente, não vamos brincar com isso não. Não vamos não. Em nome de Jesus. E eu quero concluir aqui fazendo algumas perguntas. Quem somos nós? Eu sou essa galera que está lá no santuário, eu sou a galera que está no átrio externo, no átrio dos gentios. Nós somos igreja,
ou somos da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, ou somos frequentadores de uma igreja local. Nós testemunhamos fielmente da verdade de Deus. Nós temos vivido o Evangelho, ainda que você não tenha sido chamado para ser um pregador, um pastor, um missionário, ainda que você não tenha habilidades oratórias para pregar, não tenha um grande conhecimento teológico, mas como é a nossa vida lá no trabalho, nós somos honestos lá. Nosso testemunho como é? Ou nós somos amantes do mundo? Ou nós vivemos mancomunados com o mundo, com aquilo que não é de Deus? Irmãos, as trombetas, as 7, todas elas estão tocando, nós estamos à luz da 7ª trombeta. O tempo está passando, gente, e hoje é o tempo da oportunidade. Eu quero encerrar lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 2 Coríntios, se você puder abrir, quiser abrir lá, capítulo 5, do 18 ao 21, e eu encerro aqui lendo esse texto, 2 Coríntios 5, de 18 a 21, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não colocando na conta aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Domingo de manhã eu falei aqui, comecei a escola dominical lembrando do porquê um homem que tem que pregar o Evangelho, por que um anjo e Deus mesmo não pregam o Evangelho. A resposta rápida que os puritanos nos ensinaram, nossos pais puritanos lá no século XVII nos ensinaram: anjo não pode pregar o Evangelho, porque se ele pregar o Evangelho para nós, a gente vai adorar anjo. A gente tem mania de adorar anjo, e anjo não deve ser adorado. Toda criatura que nós adoremos, que não seja Deus, se transforma num demônio. Guarde isso. Guardemos isso. Então, o anjo não pode pregar o Evangelho, senão a gente vai adorar anjo, vai adorar a Deus, é idolatria, a gente vai se perder. Por que Deus não desce e prega o Evangelho? Porque nesse corpo aqui, nesse estado de vida, nesse lado da eternidade, nós não temos condições de encarar a presença de Deus, seríamos fulminados. E Paulo, no versículo 20, diz: olha, tem que ser um ser humano mesmo, cheio de pecado, cheio de falha, mas que crê no Evangelho. Sabe por quê? É na mensagem que a gente tem que crer. É a mensagem que salva. Cristo é a mensagem do Evangelho. Paulo fala: olha, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, por nosso intermédio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a gente não brinque com isso, que nós enfrentemos o inferno, que nós sejamos membros verdadeiros da igreja do Senhor, que demos o nosso testemunho e aguardemos com esperança e alegria a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vou pedir alguém da banda para dar uma força para nós aqui. Nós vamos encerrar orando hoje novamente. Nós vamos orar ao Senhor. Eu até anotei aqui sobre o que eu quero orar com vocês nessa noite aqui. Em primeiro lugar, pela mensagem. Por aqueles que de repente estão deixando o tempo da oportunidade e da salvação passar. Que nós não brinquemos mais com isso, que nós abracemos a Jesus com tudo que somos e temos. Jesus é a pérola de grande valor, é o grande tesouro, e Ele está aqui. Orar nesse sentido, dessa mensagem fazer parte da minha vida, da nossa vida. Mas eu quero orar também por aqueles que de repente estão passando por uma situação e que estão desconfiados que isso é uma ação diabólica, que é uma represália, que tem um tranca-rua lá querendo agarrar esse negócio. Está certo que é até esquisito, quem estiver me assistindo e ouvindo isso e sabe meu passado teológico, né, eclesiástico, vai falar assim: rapaz, Lutero desviou mesmo, está mal. É igual quando eu voltei para a igreja, eu nem usava droga, o pessoal falou assim: rapaz, eu comprei uma Bíblia Vida Nova desse tamanho assim, ia para a igreja todo feliz, lá em Fabriciano, na nossa igreja lá, Vânia, e um pessoal falou assim: rapaz, tadinho do Lutero ficou doida lá, é droga demais. Está andando até de Bíblia agora, né? Nem usava droga, graças a Deus. Talvez o pessoal fale assim: Lutero virou pentecostal desse daqui, da pior qualidade ainda, né? Falando de tranca-rua. Mas eu sei, meus irmãos, que o diabo muitas vezes atrapalha. Sabe por quê? Daniel, capítulo 10, a dona Marlene diz que ele começou a orar, não é isso? E durante 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia impedia que a resposta de Deus chegasse.
Quem sabe tem alguma coisa agarrada na sua vida que pode ser, Deus é que sabe julgar, que seja uma represália demoníaca. Você não quer orar por isso, não? Vamos ficar em pé? Que esse culto tem música boa, banda de louvor boa, equipe todas as primeiras, tem membros maravilhosos. Esse é o melhor culto do mundo. Amém, igreja? Amém. Nós estamos dedicados nisso, não estamos? Empenhados nesse projeto, fazer o culto de quarta-feira aqui na missão, o melhor culto de quarta-feira do mundo inteiro. Vai reverberar lá em Marte. Beleza? Em nome de Jesus, amém, né? Vai salvar os marcianos lá, né? Não sei, como a Rita ali achava que tinha marciano, né? Nós vamos, então assim, tem música boa, tem pregação, pelo menos que o texto está sendo lido e está sendo explicado, mas tem oração. A gente tem que orar. Essa tríade aí. Música, louvor, pregação e oração. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de responder oração, não é? Quando as orações enchem a taça, lembra lá do Apocalipse que a gente já viu? Deus devolve com resposta na terra. Então, se você está vivendo especificamente alguma situação que você desconfia que é um atraso, é um entrave maligno, vem aqui na frente para a gente orar. Ou se tiver alguma outra coisa que é muito urgente também, vem para cá e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos da intercessão, que nos ajude a carinhar, a abençoar vidas. Se quiser ajoelhar, pode ficar à vontade. Se quiser ficar em pé, pode ficar à vontade. Mas chega cá, vamos orar, vale a pena. Irmãos, eu quero dar um testemunho rápido aqui. No culto de meio-dia, quando começou, uns 3 gatos pingados, o pastor Fred teve a ideia de fazer uma série de orar cada dia por uma coisa, família, emprego, não sei o quê, e vida financeira. Eu nunca tinha me arriscado a isso. Tão assim, como diz o pastor Simon, né? Sempre presbiterianizei as situações, mas naquele dia eu falei assim, Senhor, eu vou orar por esse negócio de vida financeira aí. E assim, as coisas precisavam desembolar na minha vida, algumas coisas. Isso tem quase 2 anos, meus irmãos, mas a resposta veio dali 2 semanas. Então a resposta vai vir, não sei quando, não sei como, mas pode acreditar, virá em nome de Jesus. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez por este culto, pela tua presença aqui conosco, pela tua graça, te bendizemos pelo teu amor. E nessa hora, ó Deus, em que ouvimos a tua palavra, pedimos, ó Pai, que o Senhor não nos permita ficarmos indiferentes, ó Deus, quanto aos avisos que o Senhor nos tem dado, do teu retorno, e da vida maravilhosa que o Senhor quer para nós. Ninguém quer aterrorizar ninguém aqui, mas o Senhor nos chama para uma vida abundante, para uma vida alegre, para uma vida nova, com desafios, com lutas contra nós mesmos, nossas fraquezas, mas uma vida em que está nas mãos do Senhor Jesus. Ó Deus, que nós recebamos essa mensagem, a palavra do Senhor, de reconciliação, de arrependimento, de retorno para o Senhor. E agora também, ó Deus, quando estamos aqui na frente, buscando ao Senhor, ó Pai, pedindo para que os entraves, pedindo ao Senhor para que toda a barreira satânica, diabólica, maligna, infernal, que tem atuado na vida dos teus servos, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que seja quebrado, ó Pai amado, em nome do Senhor. Se há alguma coisa que cada um aqui precisa fazer, uma consagração, a santificação, quem sabe pecados precisam ser abandonados, porque de repente esse entrave encontra aí um link, uma ligação, ó Deus, para que continue travando a vida, Deus. Então pedimos que haja arrependimento, confissão e perdão desse pecado, Deus, de maneira que Satanás seja envergonhado, seja amarrado, e o valente amarre a Satanás, e o valente é Jesus Cristo, em nome do Senhor, Pai. Em qualquer área que estiver tendo esse entrave, Deus, de repente em casa, nos relacionamentos, no trabalho, na igreja, enfim, ó Deus, na escola, no currículo profissional, ó Deus, enfim, onde estiver, se houver esse entrave maligno, nós pedimos nessa hora, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, que haja a cura, que haja a libertação do Senhor, que haja a resposta do Senhor. O Senhor sabe o nível de ansiedade, de angústia, de expectativa, se podemos assim dizer, no coração de cada um, Deus, para ver essa situação resolvida em nome de Jesus. Pedimos que seja assim na vida de todos aqui, e daqueles que porventura em casa também têm vivido, aqueles que têm nos assistido, têm vivido uma situação semelhante, ó Deus. Pedimos que o Senhor quebre todo laço, quebre toda amarra, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, o nome sobre todo, o nome que todos vão dobrar-se, se dobram diante desse nome, pelo teu nome, Jesus.
E é no teu nome que nós oramos, hoje e para sempre. Amém.